Então, pessoal, bom dia. Nós estamos indo para a nossa segunda aula sobre óptica, né? A aula de ontem foi uma aula totalmente introdutória. A primeira coisa que a gente discutiu sobre o que a óptica realmente vai estudar, ok? Então, o que a óptica estuda, na verdade, em duas palavras, a gente pode dizer que ela estuda fenômenos luminosos. Fenômenos luminosos. Em outras palavras, transformações que acontecem com a luz na medida que ela passa por algum fenômeno, né? Por alguma mudança aí, a gente tem que observar este comportamento da luz. E eu disse para vocês que a óptica ela é fascinante e amplamente estudada pelo aspecto físico, do entendimento da luz e do comportamento da luz em si. Então, não tem como a gente falar de fenômenos luminosos sem entender o que é luz. E a nossa aula anterior foi basicamente para discutir sobre a luz. Mas o mais fascinante que eu tenho, que eu acredito no estudo da óptica, é a nossa grande capacidade de absorver essa luz presente no nosso ambiente externo e, ao absorver essa luz, pela minha estrutura ocular, né, o meu sistema óptico, eu absorvendo essa luz, eu consigo interpretar informações que vêm do ambiente externo. Eu consigo enxergar características do ambiente externo que vão me auxiliar nas minhas decisões no dia a dia da minha vida. É uma grande forma de input de informações. Eu falo que o primeiro input nosso, o grande sistema de input no nosso desenvolvimento cognitivo, é o auditivo, que também está relacionado com a entrada de informações no nosso corpo a partir de pulsos de energia liberados por outros corpos, porque som também é uma onda, assim como a luz, né? Só que é uma onda mecânica, como a gente disse na aula passada. E a luz, que é um pulso de energia liberado pelos corpos, nosso sistema, nosso corpo, nosso organismo, conseguiu desenvolver um sistema fisiológico capaz de absorver essa luz e conseguir nos dar informação do ambiente externo. Beleza? Então, dentro dessa discussão, nós temos que saber sobre luz e nós temos que saber sobre o nosso sistema óptico. Porque é no entendimento dos dois que nós vamos conseguir entender e compreender melhor os fenômenos luminosos que estão acontecendo no dia a dia nas nossas vidas. Ok? Pelo começo da nossa conversa, nós vamos falar, primeiramente, de luz. E eu falei para vocês, primeiro, o que era luz. A luz é uma onda eletromagnética, ok? E essa onda eletromagnética são pulsos de energia liberado. Toda onda é um pulso de energia, mas os eletromagnéticos são pulsos de energia liberados a partir de oscilações de cargas. Quando eu tenho cargas oscilando, é desprendido dessas cargas, essas cargas oscilando dentro de um campo elétrico, obviamente, é desprendido dessas cargas uma certa quantidade de energia. E essa energia livre vagando no espaço é o que nós chamamos de onda eletromagnética. Qual é o grande legal da onda eletromagnética? Ela é capaz de propagar no meio material, mas também ela é capaz de propagar no vácuo. Nós falamos que ela não depende do meio material para ir propagando no espaço, esse pulso de energia e propagando neste espaço. Legal? Ok?
Então, dentro das ondas eletromagnéticas, eu disse para vocês que não existe somente a luz. Nós temos um espectro eletromagnético. E esse espectro eletromagnético diferencia um tipo de onda eletromagnética da outra a partir da sua frequência. Beleza? Nós temos ondas de menor frequência e vamos ter ondas de maior frequência. As ondas, elas têm uma frequência que nós falamos que é a frequência com que ela perturba o meio. A mesma frequência da fonte geradora, quando está oscilando, vai ser a frequência em que a onda perturba o meio. Então, nós falamos que a frequência de uma fonte produtora de onda sempre vai ser igual à frequência daquela onda gerada, ok? E como eu analiso a frequência da onda? Quantos ciclos de perturbação que ela gera no ambiente por segundo. Esse que é a compreensão do entendimento de uma onda. E aí nós temos ondas de menor frequência, que são ondas de rádio, micro-ondas, que eu falei que são amplamente utilizados na telecomunicação, infravermelho, que é radiação térmica, luz, que é captado pelo nosso sistema óptico, e tecnologicamente nós desenvolvemos as fibras ópticas, nós conseguimos cabear a luz por estrutura de fibras, isso faz com que a gente consiga transmitir dados a partir de ondas eletromagnéticas hoje. E temos ultravioleta, raio-x e raios gama, ok? O que eu disse para vocês? Quanto maior for a frequência da onda, maior é a quantidade de energia que essa onda está transportando, consequentemente, mais nociva ela é a uma estrutura viva que ela conseguir atravessar. Tranquilo? Legal. Só que eu não vou entrar em discussão aqui, porque o nosso foco de estudo é a luz. Tá bom? Só um adendo, que essas ondas eletromagnéticas são todas produzidas por oscilações de cargas, mas nem toda fonte de onda eletromagnética vai produzir todas. Para você ter ideia, o Sol, em comportamentos normais, a não ser quando tenha algumas tempestades magnéticas, algumas alterações do comportamento normal do Sol, o Sol emite basicamente esses 3 tipos de radiações, ok? A infravermelha, que vai dar aquela sensação térmica de calor ao nosso corpo, ele que incide luz sobre a atmosfera clariana, a atmosfera nos dando a percepção óptica do ambiente, e ele incide também radiação ultravioleta, que já é nociva ao nosso corpo, que é parcialmente filtrada pela camada de ozônio, beleza? E que os nossos organismos desenvolveu células pigmentadas chamadas melanócitos, que desenvolve melanina para nos proteger desse tipo de radiação. Por que esse tipo de radiação? Porque ela é de frequência maior e acaba tendo mais energia. E está amplamente incidida na nossa atmosfera, ok? Tem muita gente que se engana em diamantina, vocês que vêm de outras regiões mais quentes, às vezes estudar aqui no preparatório diamantinense, que aqui está com o céu claro, um sol rachando, mas está frio. Aí a pessoa acha que aquilo não vai queimar ela. Mas está frio devido à baixa quantidade de radiação infravermelho no ambiente. Mas a incidência solar está muito alta, a quantidade de radiação ultravioleta aqui é gigantesca, que é um lugar alto, com pouca poluição em volta, então a capacidade de filtração da radiação ultravioleta da atmosfera é reduzida quando não tem poluição. Então, a intensidade de queimadura solar que a gente tem aqui com radiação ultravioleta é muito alta. Vai para a cachoeira, está frio, posso ficar à vontade no sol, porque não está gerando o desconforto da sensação térmica, né? Aquele calor, e a pessoa se queima toda. Legal? Show de bola. Só que o nosso objeto de estudo é a luz.
E falando da luz, nós vamos também compreender que as ondas eletromagnéticas que o nosso olho absorve, que nós chamamos de luz, ela também varia de frequências. E essas frequências diferentes, que diferem as cores, é um dos fatores que vai fazer com que a gente difere as cores dos objetos. Então, eu tenho, para cada tipo de cor, uma determinada frequência. Que no espectro eletromagnético, a de menor frequência vai ser a vermelha, tanto é que abaixo dela vai ter quem? O infravermelho, e a de maior frequência vai ser a ultravioleta, não é cor, não é luz, é outro tipo de onda eletromagnética. Então, abaixo do ultravioleta eu tenho quem? O violeta. E esse é o espectro de luz que nós chamamos de espectro do visível, que é o que o nosso olho consegue captar para interpretar as informações do ambiente externo. Legal? Ok? Show de bola! Continuando, então, a nossa discussão. Vou apagar aqui do quadro. Falamos sobre luz, mas agora a gente tem que entender um pouquinho, antes de falar de sistema óptico, das fontes de luz. Ok? Nós temos diferentes fontes de luz. Temos corpos que produzem luz própria, ok? Esses corpos que produzem luz própria, nós chamamos de corpos luminosos, ok? Então, corpos luminosos são aqueles corpos capazes de produzir sua luz própria. Como é que ele vai produzir a luz própria? A partir de oscilações de cargas, e nessa oscilação vai ter um desprendimento de energia na forma de luz. Legal? Os corpos que não produzem a luz própria, nós chamamos de corpos iluminados. O Sol é um corpo luminoso. A Lua é um corpo iluminado. Legal? A Terra é um corpo iluminado. Quando a gente fala de fontes de luz, nós temos que atentar a algumas características. Uma, a fonte de luz, ela pode ser classificada como primária ou secundária. Legal? Primária ou secundária. Quando que a fonte de luz, ela é uma fonte de luz primária? Quando aquela fonte de luz, aquela que está iluminando uma certa região, é um corpo luminoso. Ok? Oi, Alexandre, mas se é só o corpo luminoso que produz luz, como é que um corpo iluminado pode iluminar algum lugar? De forma secundária, refletindo a luz. Esses dias está sendo um bom dia para explicar iluminação por uma fonte secundária de luz, porque a Lua está estralando no céu. Não sei se vocês estão reparando, mas a Lua esses dias está bonita pra caramba. Então, a iluminação, uma fonte de luz secundária, ela se dá a partir de um corpo iluminado. Legal? Então, uma fonte de luz em uma determinada região pode ser o próprio corpo luminoso ou um corpo iluminado que foi o quê? Iluminado a partir de um corpo luminoso e refletiu sobre uma certa superfície. Ele também virou uma fonte de luz secundária. Legal. A outra característica que nós temos que atentar
nas fontes de luz, que a fonte de luz pode ser uma partícula, ou melhor, uma fonte de luz pontual, que é mais fácil de compreensão, ou ela pode ser uma fonte extensa de luz. Quando a fonte ela é pontual, o tamanho da fonte de luz é muito pequena, perto da região que ela está iluminando, nós consideramos que a luz que aquela fonte está emitindo, que aqui eu estou representando por essas setas, ela sai de um único pontozinho. E numa fonte extensa, a fonte de luz, ela tem um tamanho considerável. Então, os raios de luz vão sair de vários pontos. Ah, Alexandre, mas isso aí é besteira. Qual é a diferença, velho? Eu ficar preocupando com uma fonte de luz pontual ou uma fonte de luz extensa? A diferença é muito pouca. É muito pouca, mas no fim das contas, quando a fonte de luz ela é pontual, ela vai formar só duas regiões relacionadas com quantidade de luz. Nós chamamos de região iluminada, ok? E a região que não vai receber luz, que nós chamamos de região de sombra. Então, quando a fonte de luz ela é pontual, ela vai ter só duas regiões relacionadas à intensidade de luz. Uma que está recebendo luz, é a região iluminada, e a que não recebe luz, que é a região de sombra. Só que quando a fonte é extensa, nós vamos ter três regiões relacionadas à intensidade de luz. Nós vamos ter a região iluminada, nós vamos ter uma região de sombra, mas entre elas, nós sempre teremos uma região de penumbra. Ok? O que seria a região iluminada? A região de máxima intensidade de luz, incidência de luz naquela região. A de penumbra, uma região com incidência parcial. Porque quando o corpo é extenso, pode ser que uma determinada região no espaço não esteja recebendo luz de uma parte da fonte, mas esteja recebendo de outra. E aí ela forma uma região de penumbra. Ok? E temos também a região de sombra. Quando a gente está falando de eclipse, né? Quando a gente está falando de eclipse solar, por exemplo, em que eu vou ter aqui a Terra, a Lua, na sua condição de lua nova, entrando na frente do Sol. O Sol é uma fonte pontual ou uma fonte extensa de luz nessa situação? Ele é uma fonte extensa. Tanto é que quando a gente vai falar sobre eclipse solar, nós sempre vamos ter uma região que não vai incidir luz alguma. Aí essa região vai ser de quê? De sombra, que nós chamamos que é a região da superfície da Terra que está passando por um eclipse total. Seria a região de sombra. A região em torno dela, que vai receber uma quantidade de luz parcial, aí aquela região está sob condição de penumbra, e nós chamamos de eclipse parcial. Por isso que é muito raro a gente estar sob situações de eclipse total, que além de ter que ter o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, você tem que estar num ponto da superfície terrestre que esteja sob condição de eclipse total naquele momento. Beleza? Que esteja sob condição de sombra.
E fora dessa região de penumbra, eu tenho a região iluminada, ok? Então, quando existe um eclipse total na Terra, nunca vai existir um eclipse total em toda a Terra, é sempre numa pequena região, a região de sombra, beleza? Em torno dessa região de eclipse total, eu vou ter de eclipse parcial, que é penumbra, e após a região de penumbra, eu tenho a região iluminada. Observação: numa fonte, a iluminação por uma fonte extensa, eu nunca vou ter a região de iluminada e a região de sombra lado a lado. Entre meios, eu sempre vou ter a transição, que é a região de penumbra. Legal? Já teve questão para vocês simplesmente analisarem qual é a região iluminada, qual é a região de penumbra, qual é a região de sombra que vai estar numa determinada região que está sendo iluminada por uma certa fonte de luz. Legal? Que pode ser uma fonte de luz natural, como o sol, ou pode ser uma fonte de luz artificial, como lâmpadas, velas, tochas, ok? Que nós temos que estimular para ela estar produzindo a luz para a gente. Legal? Alexandre, tem mais coisa para falar sobre a fonte de luz? Sim, tem mais coisa. E aí, na hora que eu terminar de falar sobre a fonte de luz, eu dou um stopzinho para a gente falar de outros detalhes sobre óptica. Beleza? Esse começo de compreensão de fenômeno é sempre muita discussão de conceitos, galera. A primeira coisa, tem que ter domínio de linguagem para depois querer compreender fenômeno. Legal? Então, continuando a compreender o que é uma fonte de luz e esses tipos de fonte de luz, eu posso trabalhar também fontes de luz classificadas como monocromática ou posso trabalhar com uma fonte policromática. Ok? Beleza? O que seria uma fonte monocromática? Uma fonte de luz monocromática é uma fonte de luz que só emite luz onda eletromagnética numa única frequência. Então, única frequência de ondas eletromagnéticas, obviamente, no espectro do visível. Legal? Então, as fontes monocromáticas, quando estiver falando, ela está falando, considerando que uma fonte de luz vermelha, considerando ele especificar a cor daquela fonte de luz, ou falar que só está emitindo numa única frequência, nós estamos falando de uma fonte de luz monocromática. Ok? As fontes de luz mais comuns na nossa vida, que são as lâmpadas brancas que tem na nossa casa, e o próprio sol, só um segundinho, vou colocar aqui para carregar o notebook. E o próprio sol, eles não são fontes de luz monocromáticas, ok? Eles são fontes de luz policromáticas. O que quer dizer poli? Poli quer dizer várias. Então, são fontes de luz, em outra palavra, são fontes emissoras de ondas eletromagnéticas, né? A partir de oscilação de cargas, ele vai emitir não só uma única frequência, mas várias frequências no espectro do visível. Quando, olha que legal, interdisciplinaridade. Quando vocês estudaram o modelo atômico de Bohr,
O experimento de Bohr, para falar dos níveis de energia, eu quero que alguém participe. Eu vou dar um bombom quando a aula voltar. No experimento de Bohr, para falar dos níveis de energia, Bohr só conseguiu explicar com o átomo de hidrogênio. Por quê? O hidrogênio tem na camada de valência, tem um único elétron na camada de valência. Qual a consequência disso? E como consequência disso, ele fica mais fácil de ser manipulado por ter só um. Na verdade, pelo seguinte, Ele já eu tenho só um elétron, eu tenho núcleo, a eletrosfera, se tem um elétron ou diversos, 108, o número de camadas que existem nela, os níveis energéticos são sempre os mesmos, existem lá, estão lá ocupados ou não, ok? Para eu conseguir excitar um elétron, eu tenho que fornecer um certo quantum de energia, ele vai para uma certa camada e retorna, devolvendo essa energia na forma de onda eletromagnética no espectro do visível. Não é assim? Eu não conseguiria, Bohr não consegue-se ainda, fornecer energia diretamente para um elétron. Eu conseguir direcionar aquela energia para um elétron, porque a gente nem fala de órbita mais em modelos atômicos, porque se eu tivesse uma órbita, um caminho preciso, eu conseguiria localizar aquele elétron. Nós falamos de orbitais, região de probabilidade de encontrar. Né? Ô, professor, Oi. uma pergunta aqui. Claro. Aquela questão dos raios, por exemplo, o raio amarelo, raio azul, aqueles negócios que, por exemplo, existe uma estrela amarela, uma estrela azul, uma estrela que é roxa. Essas colorações aí são radiação ultravioleta? Não, na verdade, o que acontece? Eu tenho diferentes corpos celestes com diferentes composições químicas principais. E um Sol, ele brilha devido ao fato do seguinte. O Sol, por exemplo, é amarelo. É uma anã amarela, se eu não estou enganado. O Sol é uma anã amarela, uma estrela anã amarela. Eu vou, só para você compreender, e a gente discutir, a gente finaliza falando da fonte policromática. Vamos falar um pouquinho de estrela, que é a nossa fonte de luz primária, então está tudo condizente com o que a gente vai discutir. Quando eu falo de formação de um sistema solar, ele sempre se dá a partir de uma explosão de algum outro sistema solar que existia antigamente, é cíclico. Vira uma grande massa de poeira cósmica, um monte de detritos de matéria que começam a se juntar. Para você ter ideia, que a gente não é de nada desse universo, a gente não vale nada. 99,9% da matéria do nosso sistema solar está onde? No Sol. É massa pra caramba, é muita massa. O centro gravitacional do Sol consegue atrair com uma força absurda essa matéria para o centro dele, porque quanto maior a massa, maior vai ser a atração gravitacional que aquele corpo gera. Ok? Tem algumas estrelas que não conseguem gerar massa, acúmulo de massa suficiente para brilhar, fulgurar, como as anãs, estrelas anãs. E temos estrelas que conseguem liberar uma quantidade de brilho absurda. O que acontece? Quando ela consegue acumular tanta massa, tanta massa, tanta massa na sua constituição, a atração no centro gravitacional é tão intensa que o núcleo dos átomos que se encontram ali começam a o quê? Se unir. Isso gera um fenômeno químico que nós chamamos de quê? Junção de núcleos, fusão nuclear, né? Cisão de núcleo formando dois elementos, fissão nuclear. No Sol,
nas estrelas, né? Elas são formadas processos de fusão nucleares, dando novos elementos químicos. E nesse processo, uma liberação de energia absurda. Muito mais que fissão nuclear, que é a tecnologia utilizada nas bombas atômicas. Por isso que a gente não tem bomba de fusão nuclear. Se tiver uma, arregaça tudo. E o controle daquela energia liberada é absurdo, é muito difícil. Então, ela, na hora que libera uma quantidade de energia, ela começa a excitar uma pancada de átomos que tem na constituição daquele Sol. Esses átomos excitando, os elétrons fazem o quê? Vão para camadas mais externas e voltam retornando, devolvendo essa energia na forma de luz. Só que elementos diferentes, eles precisam de quântumos diferentes para ter saltos energéticos. Eles absorvem quantidade de energia diferente. Se eles absorvem quantidade de energia diferente, eles vão liberar quantidade de energias diferentes. E cada quantidade de energia diferente é uma frequência diferente, característica de uma cor diferente. Então, a diferença de coloração das estrelas fulgurosas, né, que estão brilhando, se dá pela diferença da composição química daquela estrela, da principal elemento químico que a constitui, beleza? Agora, se ela vai brilhar ou não, depende da quantidade de massa que aquela estrela, que aquele corpo celeste conseguiu juntar na formação daquele sistema solar, que tem que ter uma quantidade de massa suficiente para gerar o processo de fusão nuclear, para que a atração gravitacional seja tão grande que gere o processo de fusão nuclear. Legal? Aham. Aí gerou o processo de fusão nuclear, que vai acontecer. Como o Sol é formado por vários elementos químicos vão o quê? Se excitar e devolver energia na forma de luz. Só que não vai mandar numa frequência, vai mandar em várias frequências. Legal? E aí, quando ele emite em várias frequências, eu posso ter, por exemplo, uma fonte de luz que a gente chama de luz branca. A fonte de luz branca é uma fonte policromática que vai ter todas as frequências de luz numa condição equilibrada, ok? Beleza? Teve uma questão do Enem que falou de uma fonte de luz policromática que era a nossa fonte de lâmpada fluorescente. Só que falava que quando a pessoa ia tirar foto, essa luz, essa revelação, a imagem ficava mais esverdeada. Por que disso? Porque ela é uma fonte policromática, mas ela não emitia todas as frequências de luz numa mesma intensidade, ela acabava emitindo mais frequência de luz no espectro do verde, a lâmpada fluorescente, do que as outras. Aí o ambiente que a gente registrava acabava sendo registrado com uma maior quantidade de luz verde, um ambiente registrava esverdeado. Legal? Aí qual era a solução? Colocar um filtro de luz. Um filtro de luz que compusesse as outras cores primárias. Ok? Aí ia falar do filtro de luz magenta, tinha todo um texto explicando a questão. Mas ali era uma questão falando basicamente de uma fonte de luz policromática. Ficou claro, galera? Sim ou não? Se ficou, eu vou dar um stop aqui